queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. Convidamos a todos neste momento para a nossa prece inicial, onde vamos elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais essa oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis, através do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus e através também da doutrina consoladora dos Espíritos. Queremos agradecer a espiritualidade que aqui se faz presente, a nos envolver nas suas vibrações, nos trazendo a inspiração e também que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente sempre entre nós e em nossos corações. Que assim seja. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito das 4 operações. Todos nós sabemos que o conhecimento das 4 operações fundamentais da aritmética, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, é-nos absolutamente indispensável, pois sem essa base seria impossível alcançarmos qualquer adiantamento no campo das ciências exatas. Mas não vamos propriamente falar a respeito da matemática. Vamos fazer, na verdade, uma comparação dessas 4 operações, porque semelhantemente à evolução de nossas almas, depende também de que saibamos somar, subtrair, multiplicar e dividir. Com a diferença de que, neste caso, não se trata apenas de operar com simples algarismos, mas com outros valores que são bem mais importantes para a nossa vida. E então, primeiramente, nós devemos, como nos fala o Espírito de Vinícius, aprendermos a somar. A somarmos experiências, buscando então conhecer o porquê de tudo quanto acontece em nossa volta, mas também em nós mesmos. Ou seja, compenetrarmos-nos das causas e dos efeitos de todos os fenômenos, sejam eles físicos, espirituais, sociais, políticos. Devemos nos inteirar deles, porque Divaldo Pereira Franco nos fala que a desinformação ela é inimiga do progresso. E é por isso então também que vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, o Espírito da Verdade a nos falar: espíritas, instruí-vos, porque vai ser através do estudo nobre é que nós vamos aprender a distinguir aquilo que é errado e aquilo que é verdadeiro, tornando-nos então aptos a discernir entre aquilo que é útil e necessário para nós e aquilo que é nocivo e inconveniente também. E então essas conquistas, dessa somatória de experiências, ela vai, sem dúvida alguma, demandar um tempo e um esforço muito grande. E vai implicar a vivência de uma variedade imensa de situações em que nós vamos observar que nós vamos muitas vezes tropeçarmos, as dificuldades vão aparecer, se verificarão com frequência na busca então dessas aquisições.
E então nós vamos observar que essas conquistas, então, elas vão se verificar ao longo de várias reencarnações. Uma única existência seria impossível nós adquirirmos toda essa somatória de conhecimentos, de aprendizados. Mas nós sabemos que a evolução do espírito imortal que somos, ela se dá através do processo da lei da reencarnação. Mas através também do nosso livre-arbítrio, que é uma concessão de Deus, e que conforme nós vamos evoluindo, o espírito imortal ele vai evoluindo, ele vai crescendo em inteligência, em conhecimento, mas também em moralidade, esse livre-arbítrio também ele vai se desenvolvendo, ele vai se ampliando mais. E então vai ser através desse livre-arbítrio, que é uma concessão de Deus, é que nós temos a liberdade total de pensarmos, de sentirmos, de escolhermos e de agirmos. E vamos então desenvolvendo dia a dia com as próprias obras a nossa individualidade. Vamos desenvolvendo as faculdades e vamos então mostrando as nossas inclinações, os nossos gostos. Vamos desenvolvendo o nosso modo de ser, de vivermos e de convivermos. E também o nosso mundo mental, intelectual, moral, emocional e sentimental. Consequentemente, vejamos que nós vamos criando a partir daí então o nosso próprio destino pessoal, que vai ser feliz ou infeliz, sadio ou doentio, de acordo com as nossas escolhas. Mas lembrando também que todo o esforço, toda a dificuldade e sofrimento, ela se transformará depois em auréola de glória para o espírito imortal na sua jornada rumo à sua perfeição e também ao encontro da sua paz e da sua felicidade. E então nessa caminhada, que é bastante longa, nós vamos somando essas experiências, que muitas vezes são positivas, mas é óbvio que nós vamos ter também experiências negativas. Porém, positivas ou negativas, nós vamos sempre aprendendo com elas e vamos então, a partir daí, nos esforçando para não cairmos mais nas falhas, nos erros que nós vamos observando ao longo do caminho e buscando então seguirmos os melhores caminhos para a nossa evolução. Mas, além de somarmos em nossas vidas, nós vamos ver que em seguida também nós devemos buscar exercitarmos a capacidade de diminuir, de subtrair, ou seja, diminuir as nossas necessidades grosseiras, que são herança ainda da nossa passagem pela animalidade. Diminuirmos os apetites desordenados que ainda são próprios da nossa infância espiritual. E assim então nós devemos buscar nos esforçarmos por nos livrarmos, evitarmos muitas coisas que nos fazem mal, como por exemplo o tabagismo, o alcoolismo, os tóxicos, a glutoneria, o excesso na alimentação, a sexolatria, entre outros fatores que são dissolventes e destrutivos para nós. Sabemos utilizar tudo isso com equilíbrio, mas devemos também diminuir o nosso apego às posses materiais, diminuir o nosso personalismo egoísta, a vaidade, pois tais coisas também são grilhões que nos prendem a este mundo, impedindo que possamos então alçarmos voos para planos mais elevados. E Jesus, ele nos fala a respeito disso, ele nos adverte, como nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos,
no capítulo 8, versículo 36, quando Jesus nos diz assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E vai ser o espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que vai nos falar. O homem, ele está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. E então, nesse falso conceito, nos fala Emmanuel, o homem subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. O mestre não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Todos nós necessitamos, logicamente, das coisas materiais. Mas Jesus salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura. Que espécie de lucros nós estamos almejando? A que fins nos propomos em nossas atividades terrestres? O que é mais importante? E então Emmanuel diz: se teus desejos repousam nas aquisições convencionais, artificiais, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios que estão fadados ao apodrecimento, busquemos nos renovarmos, diz ele, enquanto é tempo, a nossa visão espiritual. Porque de nada vale, como nos diz Jesus, ganharmos o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente para a vida imortal. Veja só a lição que Emmanuel nos traz de acordo com os ensinamentos do Cristo. E então nós vamos ver que cada dia é uma oportunidade para que nós possamos recomeçar, para que nós possamos nos renovar essa nossa visão espiritual. Mas ainda nos fala, é necessário nós diminuirmos as grosserias do nosso caráter, despojando-nos então da crueldade, da intolerância, do orgulho, dos ciúmes, da inveja, das mágoas, dos ressentimentos, das ambições, dos ódios, das ambições desgovernadas, dos ódios, dos desejos de vingança, da maledicência. Com isso nós vamos reduzindo consequentemente essas áreas de atrito e de desarmonia, não só dentro de nós, mas também para com os nossos irmãos, aqueles que estão na caminhada conosco. Allan Kardec nos fala que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. E ele vai desencadear muitas vezes outros distúrbios em nossa área espiritual. E então daí a necessidade de nós subtrairmos o quanto pudermos todos esses fatores. Mas, além de nós então somarmos e subtrairmos muitas coisas em nossas vidas, cumpre-nos depois nós aprendermos a multiplicarmos. Multiplicarmos o quê? Multiplicarmos o bem-estar coletivo, tornando-nos elementos prestativos no meio social a que pertencemos. Multiplicarmos as obras de amparo àqueles que necessitam, aos necessitados de todos os tipos. Multiplicarmos as nossas horas de trabalho voluntário. Mas não com aquele objetivo de ganharmos o céu, de barganharmos com Deus através desse trabalho, não. Mas como quem está consciente das suas necessidades e quem obedece aos imperativos do dever.
Ou seja, já temos essa consciência daquilo que devemos fazer e fazemos com naturalidade, sem esperarmos nada em troca. Mas devemos também multiplicarmos a liberdade no mundo, lutando pela igualdade, sim, dos direitos humanos, sem acepção de sexo, de cor, de raça ou de ideologia. Começando por nos libertarmos do homem velho que existe dentro de cada um de nós. Mas multiplicarmos também a alegria, a paz nos corações, lutando pela extinção de todo e qualquer conflito, seja de indivíduo para indivíduo, seja de classe para classe ou de nação contra nação. Multiplicarmos a nossa tolerância e a nossa paciência para com as fraquezas do nosso próximo, do nosso semelhante. Multiplicarmos as oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Vejamos quantas coisas nós podemos fazer, somando, subtraindo, multiplicando. Mas por último, vejamos, vem a parte mais difícil do aprendizado, que é a arte de dividirmos. Dividirmos o nosso amor para com todos, sem excluirmos ninguém, nem mesmo aqueles que porventura se consideram nossos adversários, espalhando por onde passarmos boas palavras, gestos de bondade, sem esperarmos a compreensão nem a recompensa, servindo sempre só pelo prazer de servir. Aí vocês vão falar, mas agora ficou mais difícil? Sim, ficou mais difícil porque nós temos que realizar ainda muitas conquistas, mas nós chegaremos nessas etapas de evolução mais adiantadas. Jesus mesmo nos fala e nos dá essa lição há 2000 anos. Há 2000 anos nós vamos tentando entender e buscarmos aplicar os ensinamentos do Cristo. Quando ele mesmo diz, tendes ouvido o que foi dito aos antigos, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai, que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes somente os que vos amam, que fazeis de especial? Não fazem os publicanos também o mesmo? Porque se saudardes os vossos irmãos somente, o que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? E então nós vamos vendo as lições terapêuticas do Mestre. E na questão 887 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: Jesus nos ensinou, amai os vossos inimigos. Ora, mas o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Kardec faz essa pergunta aos benfeitores. E eles então respondem, sem dúvida, que não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem, quando pudermos. É assim que nos tornaremos superiores àqueles que nos fazem mal. Pela vingança, nos colocamos muitas vezes abaixo deles. E então nós vamos ver, companheiros, que é através dessa divisão do amor, desse afeto com a família universal, é que seremos dignos então da companhia do Pai Celestial.
E para finalizarmos, nós vamos ver que o espírito de André Luiz, no livro Agenda Cristã, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos traz 4 questões, 4 advertências, podemos dizer, para nós, que possamos então refletir em cima delas. André Luiz nos diz assim: primeiro, que a vida física é uma escola abençoada é insofismável, não tem como duvidarmos. Mas, ele diz, se nós não nos aproveitamos dela a fim de aprendermos suficientemente as lições que se destinam ao nosso engrandecimento espiritual, em nada valerá o nosso ingresso no aprendizado humano. Vejam só o que ele nos fala. Nós precisamos aproveitar, porque a reencarnação é algo muito importante e valioso para o espírito imortal. É a oportunidade aqui de nós desenvolvermos as nossas capacidades, de repararmos os erros, de crescermos em todos os sentidos. Mas temos que fazer a nossa parte, temos que aprender, temos que buscarmos essa melhoria. Mas ele nos diz assim, que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvidas. No entanto, se nós não nos dispusermos a seguir o caminho do bem, ninguém nos livrará da perigosa influência do mal. Não há sombra de dúvidas. Mas ele ainda diz que a felicidade eterna é realização superior fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. E o próprio Cristo nos fala que a felicidade não é neste mundo. Mas ele diz, contudo, se nós desejamos perseverarmos no campo dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas, dentro delas perambularemos indefinidamente. Ou seja, então, se nós não nos decidirmos que caminho vamos seguir, muitas vezes não sairemos do lugar. Muitas vezes nos comprometemos ainda mais diante das leis divinas. E a retomada vai ser mais difícil, vai ser mais árdua. E para completar, ele diz, se Deus está conosco em todas as circunstâncias, é verdade indiscutível. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se nós não estivermos com Deus, ninguém poderá prever até onde descerá o nosso espírito nos domínios da intranquilidade e também das sombras. E então, é um convite para que nós possamos, diante desse aprendizado de hoje, somarmos experiências boas em nossas vidas, aprendermos com os erros, subtrairmos tudo aquilo que nos faz mal, multiplicarmos as coisas boas e aprendermos a dividir com todos. Se hoje, muitas vezes, então, nós nos ressentimos de algumas fraquezas que é natural, todos nós a possuímos no atual estágio evolutivo em que nos encontramos e que ainda não conseguimos vencer, se observamos essa total diversidade de evolução, de nível evolutivo, onde nós vamos observar de indivíduo para indivíduo, de nação para nação, não nos inquietemos com isso, porque tudo isso vai aos poucos, com a lei do progresso e da evolução, se diluindo, porque graças à lei do progresso, ela vai a todos impelir sempre para a frente e para o alto, rumo à perfeição que nos cabe
como espíritos imortais que somos. Assim então, companheiros, era essa a mensagem que queríamos trazer para vocês, essas reflexões desses espíritos queridos de Vinícius, de Emmanuel, de Joana de Ângeles e de André Luiz, para que possamos então refletirmos. E agora então vamos convidando a todos para que possamos, mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele agora pelo dom da vida e mais uma vez por tudo que Ele nos concede a cada dia para o nosso aprendizado, a nossa evolução, possamos, ó Pai, direcionarmos essa nossa prece a todos os nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos, em processo de aprendizado e evolução. Que a nossa prece possa chegar até eles, trazendo-lhes a força, a coragem, o bálsamo necessário para aliviar as suas dores, os seus sofrimentos, mas que possam trazer também a inspiração para que cada um de nós possamos buscar a solução dos problemas que nos afligem, os melhores caminhos para nós. E assim então, unidos num só pensamento, para nós finalizarmos o nosso estudo de hoje, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigado, Senhor.